Olá, muito boa noite, 18 horas e 36 minutos desta quarta-feira, hoje 19 de outubro de 2016, está no ar o nosso Estação Hamburgo, ao vivo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro, através da internet. Sejam muito bem-vindos vocês, hoje um dia muito especial para todos nós, hein, Evandro? Que dia hoje? Que prenderam o Cunha? Não, dia que prenderam o Cunha. Tu está feliz com essa prisão do Cunha? Vibrou? Olha, se realmente, como pelo jeito estão comprovando os fatos, se sim, e aí com certeza. Tem vários fatos, né? E tem outros na lista aí, vamos ver. Pois é, esse negócio de ter outros na lista, tu já está preparando o próximo da fila? Tu também acha que isso aí é porque a fila vai andar logo logo, é só uma amaciadão, estão amaciando a coisa, acho que né? O trabalho é longo ainda vai ser feito um grande trabalho de limpeza ainda, com certeza. O Sérgio Moro e a equipe e toda a Polícia Federal está muito atuante, com certeza. Fernando Marco, muito boa noite. Muito boa noite. Vamos direto para a política, Fernando Marco. Não, vamos antes para as datas importantes dessa semana. Dia 17 de outubro, Ele mesmo pauta o programa. Dia Nacional da Música Popular Brasileira, em homenagem à data de nascimento da Chiquinha Gonzaga. Dia 19 de outubro, hoje, faz 103 anos do nascimento do grande poeta Vinícius de Moraes. E ontem, dia 18 de outubro, uma data muito especial de um cara que conta histórias sobre mulheres, um cara que conta histórias sobre cultura, um cara que com certeza os senhores e senhoras já assistiram ele na TV e já deram muita risada, muitas vezes sem saber quem era o cara. Ontem, completando 60 anos, se chama Chuck Lorre, que é o diretor, é o escritor, é o produtor de duas grandes séries de TV dos Estados Unidos, que é Two and a Half Men e The Big Bang Theory. São as duas séries de maior sucesso nos Estados Unidos, e hoje completando 60 anos, ontem completando 60 anos, juntamente com outra grande lenda viva do rock, que ainda está viva, ainda está gravando, que se chama Chuck Berry. Ontem completando 90 anos, já com o projeto de gravar um disco para o ano que vem. Então, são três datas importantes, 17, 18 e 19 de outubro. Não esquecendo que ontem foi o dia do médico também, e para quem é católico, o dia de São Lucas. E o dia do teu aniversário. Ah, isso é irrelevante, isso aí é... Eu achei que ele ia começar falando do aniversário dele. Mas tu não vai sair dessa fala sem responder a minha pergunta. Qual a pergunta? Por que da prisão de Eduardo Cunha? Porque o próximo vai ser o Lula. Quer dizer, Não hoje já faria não se sentido discute prender mais. primeiro o Lula e depois prender o Cunha. É uma boa desculpa para dizer, bom, agora está É. todo mundo indo preso, é isso? É, exatamente. Então tu prende aquele que está na fila, né? Muito embora o Temer ele já está retornando do Japão, já está preocupado, porque o nome dele com certeza vai para o ventilador também, né? E a única pergunta que eu faço em relação ao Moro, e o Aécio vai quando para a cadeia? Porque ele foi também alvo de da delação premiada, né? Também recebeu. Quando é que o Aécio vai? Quando é que a privataria tucana vai ser colocada nesse rolo? Por que Sérgio Moro não moveu um dedo em relação ao escândalo da falência do Banestado, que foram 800 milhões de dólares? Por aí vai, né? Então, enquanto tem pessoas que endeusam, incensam o Sérgio Fernando Moro, juiz de Curitiba, eu tenho certeza que metade da população odeia o Sérgio Moro e acha ele um farsante. Dentre eles, que eu acho ele... Mas ele tem uma grande chance de calar a boca dessas pessoas que falam isso. Ah, com certeza. E ele começou. Sim. A dúvida é como ele vai dar sequência para isso. Tipo assim, até agora, o que eu acho incrível é que nenhum político do PSDB foi chamado nessa conta, né? No momento que os políticos do PSDB forem chamados e ele começar a aprender também, até porque a prisão preventiva, ela só se dá, de acordo com o Código de Processo Penal, quando se exaurirem todas as medidas cautelares. Então, até essa prisão do Cunha, eu acho ela temerária, muito embora internamente eu esteja vibrando
também com a prisão do Cunha, né? Então a gente vive um contrassenso, até porque às vezes eu olho para o meu diploma de direito e tenho vontade de queimar ele, porque, sabe, e rasgar minha carteira da OAB, porque às vezes eu acho que isso não adianta de nada, na medida em que eu tiver um cliente nas mesmas condições em que alguns políticos estão aí, eu não vou ter nem chance de fazer a defesa, porque ele já está previamente condenado. Tudo bem. Deja Krumena, muito boa noite. Boa noite. Eu não sei se tu prefere que eu referi em boa tarde ou boa noite. Boa noite. É, Boa noite. para ti passou das 18 horas, Passou das não 18, importa o horário de verão, é, horário de não, inverno, tá não. claro, não tá. Tá claro, não tá É boa noite. É, Bom, se eu fosse esperar lá na Noruega, né, no sol da meia-noite para dar dizer boa noite, ia ser só depois da Ia 1 só da manhã, depois mais da ou manhã, menos. exatamente. É. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Evandro. Fernando Marcos. Boa noite aos nossos telespectadores. Estamos aí com uma semana de chuva, né? Eu particularmente gosto muito de chuva, mas não desta chuva destruidora, né? E eu vinha conversando com o motorista do táxi que me trouxe, eu disse que coisa triste, né? Os nossos governantes, São Sebastião do Caí, por exemplo, ele me lembrou, Deja, há uns 15 anos eu trabalhava para vocês na Zero Hora e eu cansei de levar o repórter e o fotógrafo para São Sebastião do Caí para registrar exatamente as mesmas imagens que nós estamos vendo hoje. Né? Será que em 15 anos ninguém se deu conta que tem que fazer alguma coisa naquele rio, um dique, enfim, tentar resolver a situação? Tem 66% da população de São Sebastião do Caí hoje desabrigada. É muito triste isso, né? Então eu acho que está na hora. Mas é uma tradição secular, né? Na verdade, falaste há alguns anos aí. Eu falei há alguns anos, mas é secular. Montenegro, né? e São Mas eu Sebastião acho que do está Caí, na hora. eu acho que Vamos começar a são parar 100 de anos falar de de poder enchente, e falar de projeto para resolver as questões verdade, das Estou comunidades. com uma saudade da fala do Dejair aqui na bancada, porque é a primeira vez que a gente participa da Sessão Hamburgo, nós dois aqui. Não, não é a Depois- primeira. Pós-eleição. Pós-eleição, Ah, pós-eleição. Claro. Que o Evandro, a gente se encontrou, né, os outros aqui, outro que eu estou com saudade também é o Ivan, que ainda não, depois das eleições. Mas segunda-feira Aliás, que vem vocês vão se encontrar. Uma votação significativa do Ivan. 1.016 votos. Muito boa votação para uma primeira, né? Ele não deve desanimar, até por ser um herói aí da segurança pública, né? E amigo nosso acima de tudo, mas um profissional honesto, um cara que trabalha com a seriedade que ele trabalha, merece essa chance também, né, de ser vereador aqui no município. Tudo bem. Agora dá para falar sobre isso, sobre vereador, sobre política? Podemos Agora, conversar à vontade sobre isso Eu ia agora, pautar tá tudo certo. depois, ia sugerir depois a gente falar do Uber, né? Em Novo Hamburgo, acho que é um assunto interessante. E a questão das enchentes, né? Tá, concordo, temos que fazer dique, né? Mas a gente está sempre... Por que a gente também não se adapta à natureza, né? Por que se constrói tão perto dos rios, né? É uma coisa que eu acho um absurdo, né? Não faz sentido, né, se permitir essas construções a X quilômetros perto dos rios. Se sabe que os rios vão subir, isso é histórico, é só pegar as estatísticas da estação climatológica e etc. Vai acontecer todos os anos isso. Então, o dique é uma opção, mas eu acho que não é a única opção, não é a única solução. Odejo, eu Diga. quero continuar no assunto que a gente começou aqui no nosso programa de hoje. Eduardo Cunha, preso, recolhido à Justiça Federal do Paraná. Isso é sintoma do quê? É sintoma de que o Sérgio Moro vai fazer história neste país. Apesar de O cara era muita presidente da gente, Câmara até ontem, né? muita gente estar achando que não, que a coisa é dirigida, é política contra o PT e a prisão do Cunha hoje é para amenizar um pouco o efeito da próxima, que deve ser o Lula. Eu acho que ainda não é o Lula, né? Mas o importante é que Sérgio Moro está fazendo o que já deveria ter sido feito há muitos anos nesse país, né? Que essa roubalheira e essa corrupção não é de hoje, né? E nem é um privilégio do PT. Eu disse hoje à tarde, respondi no Facebook com uma pessoa que me questionava sobre o assunto. Mas a corrupção é também do PSDB, do PMDB, de não sei o que. Claro, né?
esses todos ensinaram e o aluno aprendeu muito bem, né? Prestou bastante atenção na aula e fez o que fez, né? Então, eu acho que ele está fazendo história e eu acho que é o grande momento hoje, essa prisão que ninguém acreditava que aconteceria. Espero que o Supremo Tribunal depois não venha fazer o que fez com o José Dirceu, livrando da cadeia pelas falcatruas que ele fez no mensalão do PT, né? Nós temos bons sinais pela frente. O ministro da Justiça declarou que quer propor aí uma mudança no sistema de presídios, etc. Ministro da Justiça que está sob suspeição, né? Sim, mas... Também recebeu dinheiro da Sim, Lava Jato. mas, porque, como ele diz, no Brasil se prende muito, mas se prende mal, né? E isso é uma coisa que está para acontecer. E a reforma política, né? Claro que a reforma política feita pelos próprios políticos, né? Mas, pelo menos, já está sendo pautado essa mudança aí da reforma política. Eu achei curiosíssimo que o presidente Temer ontem lá no Japão disse, né, sobre os escândalos de corrupção que novamente invadem seu governo e diariamente notícias nesse sentido, ele se pronunciou dizendo assim, quando eu voltar a gente vai ver, mas vocês têm que dar um tempo para nós. A imprensa nacional nunca deu tempo e nos últimos anos tem sido implacável dia a dia com várias críticas, né? Com várias denúncias diárias. Imagina como fica se a gente resolver dar esse tempo, né, Deixa? Se deste jeito já é difícil de botar os caras atrás das grades, imagine, senhor presidente, que deve estar nos assistindo, né, Fernando Marco? Direto do Japão, voltando para o Brasil agora. Pelo aplicativo. Pelo app, nenhuma dúvida disso. Foi para Marte, inclusive, o aplicativo, pousou junto hoje lá em Marte, né? Com a sonda, né? Imagina se a gente dá essa folga para os caras. Pois é, eu queria saber a opinião do Fernando Marco depois sobre a questão da grande mídia, que ele falou muito aqui, né, na época do impeachment. A Veja está dando-lhe pau, né? E, então, será que agora eles estão apoiando a grande mídia? Qual é o complô que a gente não está enxergando nesse momento, Fernando Marco? Nós não enxergamos, parece, né? Porque a grande mídia, quando ela batia no PT, o PT era contra a grande mídia. Mas sabe que eu tenho um pararam de falar da grande mídia. Mas eu preciso te dizer... De uma hora para outra, o PT parou de falar da grande mídia. Que a Lava Jato está fora do radar da Globo. Eu leio Folha de São Paulo, tu também lê a Folha de São Paulo. Eu vejo a Veja, principalmente as notícias, não tenho mais assinatura faz muitos anos, há mais de 20 anos, na verdade. Mas, enfim, eu sinceramente, o Jornal Nacional já teve muito mais Lava Jato. Ele é só Lava Jato ainda. Eu assisto todos os dias. Fantástico. Continua abre o Fantástico antes de entrar a vinheta. O que tu acha da grande mídia aí, Fernando Marco? Eu não sei, eu não assisto a grande mídia, eu só assisto a média mídia. Entendeu? Eu não tenho televisão em casa, eu não assisto a Globo. Não, mas é verdade. Eu quero ver algum documentário, procuro lá no YouTube. Mas como é que tu criticava antes? Tu também não via e criticava? Não, eu não criticava. Tipo assim, o cara assim, eu não gosto do Paulo Coelho. Tá, mas tu já leu? Não, eu não li, eu não gosto. Entendeu? Pois é, então tu tá fazendo a mesma coisa. Tu não vê a Globo e critica a Globo. Quem já leu Maquiavel, quem já leu Sun Tzu, A Arte da Guerra, quem já leu Platão, não precisa ver a Globo. Não precisa assistir a Globo, porque a técnica é a mesma. Primeiro, quando tu procura as respostas certas, tu precisa fazer as perguntas certas. E as perguntas certas nunca são feitas. Já vem a resposta pronta, mastigada. E aí, uma coisa curiosa, por exemplo, hoje da prisão do Cunha. Não sei se os senhores repararam, mas eu reparei nisso não assistindo a Globo. Eu te confesso que eu não olhei nada do Cunha. Pois é. Não olhou porque não teve. Porque não teve. Quando deu a prisão, daí foi noticiado. Não, foi diferente do Lula. Diferente do Lula. Globo News não estava dando Globo News e Band direto. Não, ao vivo no momento da prisão. Lá no momento tudo bem. Mas não, depois continuaram. O vazamento da prisão do Lula já tinha todo um arsenal na frente da casa do Lula pronta para aquela... Mas é o grande líder, né? O político. Mas o Cunha também... O Cunha nos últimos tempos. Mas tudo né? Então bem. É óbvio que... Não sei se é óbvio. O foco é maior nele. E se tratando de Globo, nada é óbvio. Tudo é obscuro. Uma TV, uma emissora... Não, mas é verdade. Uma rede de comunicação que cresceu como filhote da ditadura militar, numa relação
promíscua e prostituída com os militares, é isso que precisa ser dito. Uma emissora que sempre se aproximou de quem estava no poder, e eu acho que aí foi a ingenuidade do Lula. Naquela época, no início, lá em 2013, as duas primeiras coisas que ele deveria ter feito, até porque a popularidade dele estava alta, as duas primeiras coisas, que ninguém fala sobre isso, é o controle social da mídia e a taxação das grandes fortunas. A taxação das grandes fortunas hoje evitaria o problema da PEC 241. E o que tu acha da taxação das igrejas, que agora estão Também propostas sou a por esse governo? favor, sou a favor, completamente a favor. O pastor Crivella pode não gostar Mas disso. as grandes fortunas, deixa, ela inclui também as igrejas, porque né? Agora sim, uma coisa que é séria, Evandro, por isso que eu perguntei. uma coisa que é séria, tá? Isso é sério, tá? Eu não deveria dar essa dica, mas eu vou dar, tá? Entre nós aqui. Nós 4 fundamos uma igreja. A gente não faz reunião nenhuma, nem culto, nem nada. Associação Religiosa, Evandro Cássio Schmitz e companhia, tá? Vamos botar assim. Tá? Não, Rodrigo Stephen, o nosso supremo mandatário da Vale TV. Não, ele não abriria uma igreja, Ele, pode ter ele certeza é disso. messiânico, ele sabe de tudo, ele sabe da informação. Igreja Rodrigo Stephen, né, tá? Dos últimos dias. Rodrigo é amor, então. Vamos Rodrigo supor é quem amor, seja. tá? Rodrigo é amor. Aí a gente faz uma combinação entre nós 4 e diz assim, nós vamos fazer o seguinte, cada um compra um carro novo, tá? Bota no nome da igreja, está aqui a chave, tu pode usar o tempo que tu quiser, e esse carro ele vem sem IPVA. Tu compra uma casa, bota no nome da igreja, tem um contrato de gaveta entre nós, um acordo de cavalheiros, tu não paga IPTU, e assim por diante. Mas isso acontece no Brasil, Fernando Marcos? Oi? Isso acontece no Brasil? É o Jesus.com do Cunha, é isso aí. A empresa dele é isso aí. Mas é uma trust. isso. O Mas é dinheiro- a unidade tributária. O dinheiro é isso. não era do Cunha, o dinheiro era da Trust. Pois é. A Trust tinha um dinheiro. A igreja da Rede Record tem franquias do Rio Grande do Sul, tem uma gerência regional, aqui tem uma gerência regional de São Paulo para cima, enfim, tem várias gerências regionais e é franqueado. Tu pode ter uma igreja universal, do Reino de Deus. É isso aí. Como é que é o nome dele? Igreja Não sei. Universal Se tu IURT, quiser, Igreja Universal do Reino Agora de eu Deus. fui, vai lá, registra e faz a franquia. eu fui uma vez numa congregação tradicional na Vila União, popular Morro da Formiga, e casualmente eu fui de terno. E os irmãos... Pastor te chamado. Não, os irmãos me convidaram para subir lá no púlpito. Uma igreja simples, humilde, aquilo foi uma deferência para mim. Ele disse, o irmão quer falar alguma coisa? Eu disse, não, eu quero cantar, que eu sei, eu vou fazer o que eu sei. E aí eu pedi para o gaiteiro, disse, irmão, tu pode me fazer um Lá maior, por favor? Ele fez um Lá maior e eu comecei a cantar o hino. Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, abatido e sem vigor. Aquela igreja eu acredito, tá? Uma igreja de gente humilde, pessoas carentes, todo mundo, todos ali com um objetivo: louvar a Deus, buscar uma graça ali, uma bênção, sabe? Mas tinha dízimo. Olha, eu vi que... Porque até tem que passar uma sacolinha por causa da despesa ali O dízimo é bíblico. da né? luz. Isso aí, o dízimo é... Dízimo Já é chegou o bíblico. Mauro Blankenheim, doutor em teologia, para me auxiliar nesse momento. Para Eu cadê botar em o teologia? dedo certeiro aqui. Como é que o cara apareceu aqui, é um milagre, né? Do Tá aí a Etério, prova. do Etério diretamente aqui para nossa Vale TV. Mauro Blankenheim, muito boa noite. De seja corte muito novo no cabelo, Que óculos cabelo novo, combinando bonito com a esse, camisa. Mauro Antes, Blankenheim. antes que os meus três inimigos se jubilem e se rejubilem, não é quimioterapia. E nem fosse falar fase, ou Febem. Mas né? hoje tu tá com Não, uma pinta assim Não, de... mas de- é um problema que até o vizinho aqui pode observar, um problema dermatológico que eu estou... Caspoide. Mas, Mauro, É, hoje não casualmente, queria usar essa palavra, que tu é tá um com pouco uma chula, pinta mas, de publicitário hoje. eu não mas sei. é o Por que eu que tentei será? ser ao longo da Mas vida. por que será, né, Mauro Blankenheim? É. Mas eu folgo em saber que os amigos estão discutindo a Bíblia, que eu acho que isso é um papo muito A gente não interessante. tinha chegado Não na é vida, bem, a gente não é tava- bem. A gente estava dando O tema dízimo. não era exatamente esse. O Fernando Marcos Mas fazia Fernando defesa. Marcos esteve de aniversário ontem, vocês saudaram isso? Ninguém não? soube disso. Ele convidou os amigos legais dele para um churrasco. Os íntimos, né? E nós, claro, nenhum de nossa bancada, eu acho, foi convidado. Os senhores foram, Pedro foi convidado. Eu passei o dia mandando Vanderlei foi mensagem, convidado. porque tem 8 pois é. Mas Ninguém páginas. foi Fernando, convidado. Fernando Marco, ele personifica aquilo que o Roberto Carlos gostaria de ser, né?
Ele tem milhões de amigos e no Facebook bombou a notícia do aniversário. É verdade. 7 mil amigos no Facebook. 3 páginas ele tem no Facebook? Se eu saio candidato a vereador, eu faço mais voto que o Isur, porque o Isur fez 6.857, eu vou fazer 7 mil daí. Isso 7 mil todos amigos. os amigos botarem mentira. Você considera que o Isur é um dos amigos dele, inclusive. Na hora Né? do dedo lá, o cara pensa, não vou. Tinha 199 candidatos em Novo Hamburgo a vereador, 197 estão na lista do Fernando Marco, inclusive, de amigos. Então a gente já exclui, aí eu já não fico em primeiro. Né? Ô, Fernando Marco, ainda dentro dessa pauta que tu levantaste aí, eu vou te fazer uma provocação um pouco mais dura e uma análise mais profunda. O Rio de Janeiro, e aí me preocupa saber o destino da Vênus Platinada, exatamente porque lá o candidato disparado nas pesquisas para a Prefeitura do Rio de Janeiro é representante da Igreja Universal do Reino de Deus, né? O pastor Crivella, aquele que lançou um CD justificando... Não foi esse que chutou as imagens? Não foi ele que chutou a santa, mas ele foi o primeiro a defender o que chutou a santa. E disse, olha, se alguém vai me condenar, se Nossa Senhora é Deus, então ela vai me dar o meu castigo. Né? Esse é o cara que deu de trivela? Como é que fica a Vênus Platinada não querendo um freixo, né? Um comunista convicto, né? Um socialista convicto, né? Representando o PSOL. Sim. E o PSOL que deve eleger prefeito, agora não me lembro qual é a cidade do norte. Sim. Se é Belém do Pará ou se é Manaus, uma das duas. Deve eleger um primeiro prefeito de capital na sua história. E aí tem um candidato muito bom, que é o Marcelo Freixo, me parece, assim, mas me parece que a Globo não gostaria de ter nenhum dos dois ali, né? Não, na realidade... Como é que fica aí essa... Tem algumas análises que a gente precisa fazer. Primeiro, a derrocada do PT nas eleições municipais. Tá? E PT não leia-se esquerda, é um partido de esquerda que não tem apoio, por exemplo, do PSOL, que é esse partido é o partido que está lá com o Marcelo Freixo, lá no Rio de Janeiro. Até porque o pessoal é uma dissidência do PT, né? É uma dissidência sim, que rompeu com tudo, rompeu com a história, rompeu com tudo. Pode vir a ser uma grande esperança aí no futuro político, principalmente daqueles eleitores da esquerda. Agora, o grande dilema do Rio de Janeiro é o mesmo dilema de Porto Alegre hoje, porque a esquerda não tem quem votar em Porto Alegre. Ela não pode votar num candidato de um partido golpista como o PMDB e muito menos fortalecer um guri, que é o Nelson Marquesan Júnior, que é brabinho, inclusive, se eu chamar ele de guri aqui, depois ele vai pedir um direito de resposta, porque ele é atacadinho, ele é nervoso. E ele é o legítimo representante do Movimento Brasil Livre, do MBL. Né? Por si só, se eu fosse morador de Porto Alegre, eu não votaria em hipótese nenhuma no Nelson Marquesan Júnior, em hipótese alguma. E eu me sentiria tentado a votar no Sebastião Melo. Mas as eleições de Porto Alegre tomaram um rumo também muito perigoso nessa história lá de tiroteio na sede do comitê, né? Do PSDB. Absurdo. E do suposto suicídio do coordenador de campanha do Melo. Né? Que, isso é uma coisa também que está muito estranha. O que isso mostra em Porto Alegre? Que é uma guerrilha, é uma guerra de quadrilha, ali cada um defendendo um interesse muito grande. A prefeitura toda já está loteada, muito embora o Nelson Marquesan Júnior diga que não vai, em hipótese alguma, ter tantos cargos de confiança, cargos em comissão, como tem o PMDB hoje, e aí já vazou uma lista lá que o loteamento para os partidos vai ser quase o mesmo do PMDB e do PSDB, o loteamento das secretarias da prefeitura. Então, o DEMAI continua com o PTB, que o PTB já demonstrou apoio para o Nelson Marquesan Júnior, mas também já tem uma Maurício Zedrick. Do Maurício Zedrick. O PP já vai ficar com não sei o quê, já tem toda uma configuração ali que vai... continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Tá? A realidade é essa. E no Rio, o grande dilema da Globo é o seguinte: apoia o Marcelo Freixo ou apoia o Crivella? Por causa dessa questão da Universal do Reino de Deus, eu acho que a Globo vai dar um apoio velado ao Marcelo Freixo, entendeu? Mas qualquer um dos dois que ganhar, depois ela vai tentar desconstruir qualquer possibilidade de um prefeito de qualquer um desses dois lados, aí, porque ela odeia tanto um quanto o outro. O maniqueísmo da Globo é assim. A Universal do Reino de Deus e a esquerda são do mesmo campo, então serão execrados até o último pelo jornalismo pífio da Rede Globo. Entre a Cruz e a Caldeirinha poderia ser aí o título desse. Jornalismo tão pífio que está concorrendo, parece que a 4 Grêmio.
Bom, o o Sérgio Oscar Moro da já Grande. ganhou um prêmio de jornalismo também da própria Globo, né? Quem? Então, isso prêmio ou inventa um prêmio aqui Quem e bota ganhou? o DG Krumer, o Grêmio. Não, o Grêmio é o Grêmio. Quem ganhou o Grêmio, quem tu falou, Fernando Marco? Moro. Ah, o Moro. Sim, sim. A dúvida que nós estamos conversando no começo da nossa fala, Mauro, é como fica tudo isso a partir da prisão do Cunha, né? Grande fato do dia. Que o E aí Cunha- a pergunta é, quais são os desdobramentos? Ok, a gente imagina que logo ali na frente, amanhã ou depois, vem Lula. Eu acho que o Cunha teve um continua? papel, eu posso estar enganado, né? Mas olhando como consumidor da política, eu penso que o Cunha teve um papel importantíssimo na queda da Dilma, né? Eu acho que não fora ele, a Dilma não teria saído. Então nós temos uma dívida de gratidão eterna com esse senhor, né? E acho que as fotos que estão sendo postadas na internet dele sendo medido lá por aqueles detectores de metais, elas se tratam de escárnio, porque nem o próprio presidente Lula, cuja prisão está sendo tão ardentemente aguardada, melhor dizendo, né? Ninguém merece isso, né? O cara está dentro da PF e as pessoas tirando foto que provavelmente estão sendo vendidas para fora, né? Tu sabe o que eu acho que ele não merecia? E aí eu sou muito sincero mesmo. Ele não merecia ter apanhado no aeroporto. Tu viu o vídeo disso Eu semana não vi passada? esse vídeo, mas isso é uma coisa que pode acontecer. Era uma Mas senhora, é uma, né? é Era uma senhora, coisa né? tão absurda, porque a gente já vive dias tão Difíceis, né? belicosos, né? E que acaba dando uma liberdade. As pessoas, eu já estava achando um absurdo quando cuspia na frente. Mas entre quando apanhar no aeroporto achincalhava. e levar um tiro, não tem muita distância, né? Como aconteceu no Salgado Exatamente. Filho, né? Exatamente. Apanhar no aeroporto O é o próximo primeiro passo é passo esse. para levar O um próximo tiro. passo é esse, nós voltarmos às barbáries. Porque achincalhamento de gente, pode gostar, pode não gostar, pode gostar do músico Chico Buarque. Mas quando um ex-presidente da República incita os movimentos sociais a baterem, né, se acontecer alguma coisa desse tipo, né, pode-se esperar qualquer Tu acha outra que vem coisa a mais. uma revolução a partir daí, se ele for preso? Com certeza, o MST está se armando já a mando do próprio Lula. Quando a direita se insurgiu Ele foi contra pro Dilma palanque e aquele tal, dia que ele foi ouvido. os manifestos foram pacíficos em prol do Brasil. E agora, não, é um golpe, a PEC 21 povo da educação. é pacífico, Só né? que daí o pessoal está depredando, pichando. Pô, realmente é baixíssimo nível o que a esquerda faz de depredações. Não sabem fazer manifestações. Não é uma manifestação pacífica. Para mim, isso são arruaceiros, né? São depredadores. Mas a gente tem isso de todos os lados, né, Evandro? Não, mas da direita não. Historicamente, Não, né? da direita a gente não vê. Menos, não, menos, não- né? Na direita, menos. Mas todo movimento sufragado ele tem essa problemática, né? Aliás, não vamos muito longe ali, 80. Quando é que foi o atentado do Rio Centro, por exemplo? O movimento Foi em 70. 79, 80, 81. Alguns casos isolados, mas agora está sendo muito. Mas é que a Toda forma de manifestação. opressão de quem está no poder sempre é muito mais forte que qualquer outra opressão. Mas qual é a opressão Mas numa vamos PEC? Uma teorizar. PEC de controle dos gastos não é uma opressão, Eu é uma proponho forma de que a gente regularizar. sintonize a questão colocada pelo Fernando Marco lá. Por que o cara que está bolando a campanha, ou estava, né, do candidato PMDB, teria eventualmente sido... O que vocês acham? Não, é que na realidade, assim, quando tu vai te matar, né, e eu já pensei em suicídio em 2000, 2001, por ali, eu jamais pensei em me degolar, entendeu? Eu pensei em me dar um tiro, ou, sabe, ou me jogar de uma... Não, do ponto de vista bem prático, assim, até porque suicídio é uma coisa séria. Tu pensou nisso por causa de mulher, Fernando Marco, com Não, certeza. não. Eu pensei nisso pelo seguinte, porque eu me desiludi com a música. E aí foi um período de muita depressão. E aí, quando tu vai para o mercado de trabalho, tu não... Ah, mas o que tu fazia? Ah, eu sou músico. Tá, tu tem faculdade? Ah, eu iniciei uma faculdade lá, mas não completei, sabe? O que tu vai fazer? 30 e poucos anos, aquela coisa toda, né? Então, eu não sou um profundo conhecedor do suicídio, mas eu acho que uma pessoa não ia se degolar, entendeu? Ontem nós falamos muito sobre suicídio. É. Lembrando sempre que o telefone do CVV é 188, né? As pessoas que têm tendência a com suicídio certeza. precisam conversar com alguém que chega Inclusive, no 188, né? Ou fala comigo que a gente vai para um bar aí, toma um trago, conversa. Inclusive, toca violão. pais, alerta com o tal do shocking game,
que é um jogo que as crianças, que os jovens fazem, eles para ficar sem ar, para desmaiar. Então, eles fazem um desafio para ver quem fica Coisa mais absurda, tempo né? sem ar. Às vezes um enforca o outro, eles fazem pressão no peito. Isso é uma coisa que já existe já há uns 30 e tantos anos, certo? Só que isso está voltando de novo, tá? Então não é uma coisa nova, vamos dizer assim, mas só que é assustador. E ocorreu uma morte em São Paulo semana passada nesse formato. Não, em relação às manifestações, eu acho que tem exagero dos dois lados. Lá quando começou os Black Blocs lá em 2013, teve muita depredação também, era o pessoal de direita, sabe? Então, e no meio de qualquer manifestação sempre vai ter aquela pessoa mal intencionada que vai pichar, que vai não sei o quê, mas esses não respondem pelo movimento. Eu não vejo Lula incitando a violência, eu vejo Lula convocando as pessoas para defender a democracia. Não, ele incitou a violência, ele disse, nós vamos para a rua e vamos bater. Não, a gente Tá gravado, foi daquele discurso sim. da volta daquele depoimento. Nós vamos bater. Daquela, como é, coercitiva? Nós vamos Mas bater. ele pode ter usado bater no sentido metafórico. Nós vamos bater, nós vamos bater O Mauro tambor. Blanc, né, tentando Nós buscar vamos o lado gritar, de nós- carinho, no sentido de carinho. Bater no sentido político da palavra. Tu pega uma Se manifestação usa de direita, muito, sai todo mundo inclusive, tirando né? foto com flor com a polícia. Tu pega uma manifestação de esquerda, a polícia já está pronta para bater. Quem reclama da segurança pública, que diz, porque não tem que ter mais brigadiano na rua, invade a RBS para ver se não aparece brigadiano de tudo que é lugar do Rio Grande do Sul. Chegou o sabe? Valdir Aisman, não, Tem Fernando segurança, Marcos, e a gente não fez nosso primeiro intervalo. tem brigada, São tem- 13 Ele intervalos. tá tem preocupado, policiamento, mas tá o policiamento preocupado. interessa a quem? A quem Que ele não vai precisa, ganhar a o quem programa tem dele. poder econômico. Ele já está dando explicação do horário, meu amigo Valdir Aisman. Vamos para a nossa foto de hoje, hein? Essa foi a foto de ontem. Que lugar é esse aí, Mauro? Reconhece? Me reconheço, mas não lembro. Evandro. É um arroio, né? Agora o Luiz Raul, Não é o Arroio. Eu sei. Deja. Isso aí é na, Eu sei também. Avenida 1º de Março. 1º de março. Aqui à esquerda é a Praça do Imigrante. Reconheceu por causa da SEMEC ali, né? E o prédio construído antes da construção. Tem um do- ônibus da Central ali estacionado ali. Ó. O seu Antônio Heger diz que não é da Central. Fim da linha da Central. Ele disse que era o azul. Como é que é? Trovão Azul? Não. Como é que é o nome? É lá. Pássaro azul. Pássaro Azul. Diz que era o Pássaro Azul Bom, que mas como levava é que até ele o... conseguiu ver isso em preto e branco? Seu hein? Antônio Heger disse isso para nós. Em preto e branco é Antes da gente ter o edifício Reicher, antes da chegada da Estoril. Uma foto aí do final dos anos 60, começo dos anos 70, mais ou menos. Né? E do Paradão do Ailton. Muito tempo antes do paradão do Ayrton, né? Vamos para a foto de hoje? Olha só que fotinho bonitinho, Fernando Marco. Onde é que é isso, Fernando Marco? Eu não sei, mas aquela freirinha eu acho que eu já peguei. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já.